Paz do Senhor para os irmãos, mais um vídeo aqui pelo canal Evangelho do Reino de Cristo. Hoje vamos estar continuando falando sobre o assunto do Evangelho, vendo ali o propósito dele desde o princípio. No vídeo passado nós falamos sobre o homem tentar se justificar com suas próprias obras, né? O que Deus nos mostrou quando Adão teceu folhas de figueira sobre o seu corpo para cobrir sua nudez, né? Mas nós vimos que não deu certo. E nós vimos que isso está em conexão com que Cristo, quando Cristo ele passa por uma figueira, e ele vê a figueira, e ele tem fome, e ele quer comer um fruto da figueira. E aquela figueira está toda cheia de folhas, mas não tem frutos. Então vemos que isso tem uma conexão, né? E eu não falei pro vídeo passado dos irmãos sobre o que são esses frutos. Os frutos que Deus espera de nós, né? Ele espera que nós tenhamos os frutos do Espírito, entende? Os frutos do Espírito são 9, eles estão ali descritos em Gálatas 5. Então, Deus ele espera de nós que nós tenhamos esses frutos, entende? Porque através dos nove frutos, nós conseguimos viver de uma boa maneira aqui, né? Viver de uma maneira agradável ao Senhor. Porque, por exemplo, se alguém nos insulta e nós temos o fruto do domínio próprio, nós não vamos revidar aquela pessoa. Então, a partir do momento que nós não revidamos aquela pessoa, Deus ele vê o fruto do Espírito em nós, que é o fruto do domínio próprio. Entende? E é tipo assim, todas as atitudes, todas as obras de fé que foram relatadas na palavra de Deus, elas estavam conectadas com esses 9 frutos. Então, quando Abraão ele creu, o fruto da fé, entende? E assim por diante, entende? Então, o que Deus ele espera de nós são os frutos do Espírito. E também não falei para vocês que no vídeo passado que a figueira sem folhas, figueira cheia de folhas e sem o fruto, ela tem uma representação do Israel segundo a carne, né? Porque Israel segundo a carne ele não tem o Espírito de Deus, entende? Então a figueira, aquela figueira que Cristo mostrou também, só com folhas, ela tem um apontamento para o Israel segundo a carne, né? Que tenta se justificar com as obras da lei, entende? E o fato de ele não ter os frutos mostra que não tem o Espírito de Deus, né? Porque nós sabemos que quem tem o Espírito de Deus são os filhos de Abraão segundo a fé, né? Não segundo a carne. Mas agora, continuando, eu vou estar lendo aqui para os irmãos. Em Gênesis 3:8. Naquele dia nós lemos Gênesis 3:7. E hoje eu quero estar lendo Gênesis 3:8. Diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? 10. E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, irmãos, Deus ele estava apresentando para nós aqui também um contexto do fim. Quando ele descreveu esse trecho, para nós ele estava nos conectando com o fim. Porque a Bíblia fala que na viração do dia, como nós lemos aqui, na viração do dia o Senhor vinha. O Senhor veio, né? E essa viração do dia, irmão, é o que a Bíblia diz, se refere à meia-noite. Quando a Bíblia se refere à meia-noite, ela se refere a uma viração do dia. Então, quando Cristo ele fala viração do dia aqui, ele estava apontando para a volta do Messias, para a volta de Cristo. Porque se os irmãos verem que a volta de Cristo, ela sempre está conectada com a meia-noite. Na palavra de Deus, nós vemos ali nas parábolas das 10 virgens, né? Temos uma alegoria ali que fala sobre... Temos uma parábola ali que fala sobre a meia-noite, né? Sobre a volta de Cristo. Nós vemos também algo tremendo ali em Paulo e Silas, né? Que diz que à meia-noite eles cantavam hino e louvavam. E houve o terremoto.
né? E também vemos ali a passagem de Sansão. Sansão, ele diz que ele estava dormindo com uma prostituta, só que ele desperta, à meia-noite ele desperta do seu sono, né? E ele destrói o portão da cidade. E isso também é um apontamento, né, para o despertar da igreja no tempo do fim, né? E a volta de Cristo. Está tudo conectado. Então, quando a Bíblia fala sobre viração do dia, é a mesma coisa que meia-noite. Está apontando para a volta do Messias. Então continuamos. Eu vi a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, apontando para a volta. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Essa passagem que fala que Adão se escondeu, Adão e sua mulher se escondeu, se nós pararmos e analisarmos, nós vamos ver que Adão ele estava coberto com as folhas. Então aponta para um homem coberto apenas com as suas obras, né? Tentando se justificar com suas obras. E diz que quando o Senhor se apresenta na viração do dia, o homem ele tem medo. Ele teme e se esconde. Essa passagem aqui, irmão, tem um apontamento diretamente para o sexto selo. A palavra do Senhor ela diz que no sexto selo, quando o sexto selo é aberto, os homens eles se escondem da presença do Senhor, né? Porque eles têm medo. Porque quando a presença do Senhor ela é revelada na sua volta, eles percebem, né, que eles estão nus. Por isso que Deus ele nos mostra aqui Adão se escondendo, né? Aponta diretamente, irmão, para o sexto selo. No sexto selo os homens falam, dizem as rochas, caia sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Entende? Então, o que Deus ele estava nos mostrando aqui é que qualquer homem que estiver tentando se justificar com suas próprias atitudes, quando o Senhor voltar, ele vai perceber que está nu e vai ter medo e vai querer se esconder da presença do Senhor. Por isso que Adão ele se escondeu aqui, entende? E aqui embaixo ele diz, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Se nós olharmos com os olhos carnais, Adão não estava nu. Adão ele tinha feito uma roupa de folhas de figueira, né? Mas quando a presença do Senhor ela é revelada, o homem percebe que ele estava nu, entende? Então isso é uma lição para mim, uma lição para você, né? Que as nossas obras não vão nos justificar. A única coisa que nos justifica é o sangue de Cristo, né? Então o propósito do Evangelho é nos cobrir também, né? Nos cobrir do nosso pecado, da nossa vergonha, né? Para que quando o Senhor se revelar, nós não venhamos ter medo e se esconder. Amém? No próximo vídeo eu vou estar continuando falando sobre o desenrolar aqui deste trecho, né? Vendo o propósito de Deus no Evangelho, né? O propósito de Deus aqui nos mostrando o Evangelho para nós. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos tenham paz, sabedoria na sua maneira de viver. Amém?